Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser a primeira resenha voltando no meu canal, mas é do primeiro HQ da editora Alt. Então, vamos começar esse vídeo que eu tenho muita coisa pra contar e eu quero contar tudo com detalhes. Mas antes disso, passa a vinheta. Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Então, vamos começar esse vídeo. Eu vou estar fazendo a primeira resenha do retorno do meu canal. E detalhe, gente, eu quis trazer o primeiro HQ da editora Alt, porque a verdade é que esse HQ é sensacional. E como é a primeira HQ da editora Alt, eu achei que seria interessante estar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, vamos começar esse vídeo, tá, gente? Mas antes disso, segue as minhas redes sociais, porque isso vai estar ajudando muito no engajamento do meu canal, no crescimento. Principalmente agora que eu tô retornando, que eu tô recebendo muitas palavras de carinho e eu tô muito agradecida. E você que vai estar interagindo no meu conteúdo vai estar ajudando muito no crescimento e no engajamento dele. Mas também, você que não quer seguir minhas redes sociais, tá tudo certo, tudo bem, o importante é ser feliz. Mas se você quer seguir, eu vou ficar muito agradecida. Importante estar fazendo esse tipo de conteúdo e vocês estarem gostando de fato. O ponto principal é esse, gente. É entender o que vocês estão gostando e tá trazendo ainda mais conteúdo de qualidade, tá? Vamos para o HQ. Da editora Alt, primeiro, na verdade, que se chama Uma História de Amor no Ano Novo Lunar. Aqui vou estar contando a história da Valentina. A Valentina é uma garota que tem esse nome por causa do Valentine Day, que é o Dia dos Namorados. De fato, gente, é por conta disso mesmo. A Valentina é uma vietnamita americana, tá? Então ela tem tanto o lado vietnamita da nacionalidade, um pouquinho, né, da sua raiz, como americana, só que ela tem mais a cultura americana do que a cultura vietnamita. E você vai ver o desenvolvimento nesse livro da cultura vietnamita para, no caso, a Valentina. Ela entra nessa cultura vietnamita, tá? Na cultura asiática, no contexto bem geral. A Valentina, ela é uma menina que ela gosta muito do nome e gosta muito do Dia dos Namorados, tá? Por causa do nome mesmo. Ela, inclusive, tem um amigo que é tipo uma entidade, tipo um deus, uma coisa assim, que é o Vi. Que ele é tipo a representação do Cupido do Dia dos Namorados, tá? E a verdade é que é uma história extremamente interessante, porque é um quadrinho extremamente desenvolvido, porque você vai contar a história da Valentina desde a infância até a fase adulta. Então você vê esse desenvolvimento, esse crescimento pessoal, emocional e psicológico e físico da própria personagem, tá? E nessa história, ela meio que... A Valentina, ela dava, quando ela era criança, ela dava para os amigos cartões de Dia dos Namorados. E esses cartões faziam com que as pessoas ficassem animadas, porque ela conseguia identificar a pessoa e através dessa identificação da pessoa, ela dava o cartão certo para essa pessoa e a pessoa se sentia feliz com isso. Mas, por causa de desilusões, ela meio que perdeu esse desejo e esse interesse de estar fazendo isso e começou a desacreditar do amor e do Dia dos Namorados. Que inclusive o nome dela é baseado no Dia dos Namorados, tá? Como eu já tinha pontuado. E nisso, gente, ela meio que vai ficando triste, começando a ter problemas emocionais muito extremos, tá? Você vê um apego emocional nela aqui nesse livro, principalmente na adolescência, e eu vou estar dizendo o motivo, tá? Mas nesse processo todo, a Valentina, ela meio que tem uma amizade que é com a Benny, tá? E a Benny é meio que parecida com a Valentina nesse ponto, não acredita muito em relacionamentos. É tenso. Isso foi por causa principalmente da questão familiar da Valentina, tá? Eu não vou poder soltar spoiler, porque se eu soltar spoiler eu conto o HQ todo, gente. Mas isso afetou extremamente a menina, a Valentina. Tanto que ela via essa entidade, esse ser, esse meio que um deus, e ele começa a se modificar e se tornar
de uma amizade, né? Que ela tem essa visão, né? Meio que essa visão de uma amizade se tornar um relacionamento mais tóxico. Porque esse personagem na história começa a se modificar, tá? Eu não posso dizer muito, mas ele começa a virar um outro tipo de pessoa, né? Na história, meio que isso, gente. E ele começa a ser aquilo que a Valentina não queria na vida dela. É um pouco complicado de explicar a questão do Vi, mas o Vi vai ter uma grande relevância na história, tá? Principalmente em relação à vida dela emocional. Porque quanto mais ela fica afetada na vida emocional, mais o Vi se modifica, tá? Ele é meio que conectado aos sentimentos e às vivências da Valentina, tá? Nesse processo, a Valentina, meio que durante a adolescência, tá? Ela descobre segredos muito tensos da família e começa a se conectar com o lado dela vietnamita através da avó, a avó paterna que ela não via há muito tempo. Ela meio que acredita que a mãe dela morreu, depois descobre que não é o caso. Você vai entender e isso vai afetar ainda mais a vida dela, a relação familiar dela com o pai, porque o pai a criou sozinha. E, gente, é uma história que você vê um apego emocional, você vê essa construção no sentimento dela e vê o quanto ela ela tem uma afetada emocionalmente, ela tem a dificuldade de sentimentos e quando ela meio que entende esses sentimentos, ela é extremista. Ou ela gosta muito ou ela não gosta. Ela é extremamente extremista, que eu achei. Mas é uma história que você vê esse apego emocional muito forte. Nesse processo, na adolescência, ela se apaixona pelo Leslie, né, que é um rapaz que é muito engajado nas redes sociais. Ele tem vários seguidores no Instagram e meio que ele começa a ter essa relação com a Leslie. Nesse processo, a gente também conhece o Jay, que é meio que o primo do Leslie, mas que conhece a Valentina desde a infância. E ele e a Valentina meio que se odeiam, tá? E aí você vai começar a entender o motivo que vai virar até um triângulo amoroso. Gente, já soltei muito spoiler, mas enfim. Só que a Valentina e o Leslie começam a namorar e meio que o relacionamento não é muito bom. O relacionamento é tóxico, porque o Leslie meio que eu vi na história que não leva muito a sério a Valentina, como a Valentina pensa. E nesse processo explode a história da relação os problemas em relação à família, em relação à mãe da Valentina. Você começa a entender. Só que nesse processo a Valentina, meio que ela começa a se conectar através da avó com o lado dela vietnamita e a questão mais para a cultura asiática, que é no caso com a dança do leão. A Valentina começa a frequentar esse lugar que o Leslie e o Jay são meio que são donos, tá? Ela começa a frequentar e começa a ter a dança do leão. Foi ali que ela meio que a relação dela com o Leslie se desenvolveu. E ela meio que nesse processo ela começa a ter essa dança do leão e ela começa a se curar, querendo ou não, aos poucos, desse sentimento que ela tem, desses problemas emocionais seríssimos que ela tem, através da dança. Meio que a dança se tornou libertador, apesar de que tem dois parâmetros, porque por causa da dança ela se apega muito ao Leslie, mas ao mesmo tempo por causa da dança ela começa a se aproximar muito dela mesma, da outro lado da cultura dela, da outra verdade dela, do outra parte, não só americana, mas vietnamita, tá? Porque ela é mais desenvolvida na cultura americana. E aqui ela vai se desenvolver muito na cultura dela asiática, né? De certo modo. Amarelo, né? No caso. E, gente, é uma história que você vai entender muita coisa. Você vai
questionar muita coisa, apesar de ser um quadrinho que parece que ser uma coisa super relax, não, tem um desenvolvimento emocional, um desenvolvimento familiar. O pai dela, inclusive, se torna uma pessoa diferente depois de tudo que ela tá, do desenvolvimento da relação dela com o pai, enquanto ela cresce, né? Ele muda, e isso muda a relação. E essa história meio que começa bem com o pai dela, a relação começa bem, fica mal e depois vai melhorando. É uma história que é carregada de sentimentos conflitantes, tá? Então, nesse processo tem o desenvolvimento do romance, porque mesmo que o Leslie não dê tanta importância assim pra Valentina, tem o Jay, que ele é sensacional, gente. Você entende o porquê que o Jay tinha uma raiva da Valentina. E você entende o porquê que o Jay, ele meio que aos poucos se conecta com ela. E, gente, é tipo rivais que se apaixonam. Então, é muito legal. É meio que inimigos que se apaixonam. Então, é muito, muito, muito bom, gente. É um quadrinho ótimo, que eu acho que vocês vão gostar. Ele parece ser um quadrinho bem infantil, mas não, ele é carregado de sentimentos, de entendimentos, de autoconhecimento. É muito bom, gente. Eu indico. E ele é facinho de ler, tá? Eu acho o traçado bem legal. Parece o traçado do Príncipe da Costureira. No caso, acho que é do Príncipe da Costureira, tá, gente? Tem meio que parecido. E é uma história muito boa. Ele tem, se eu não me engano, ele tem bastante páginas. Tem 345 páginas. E o final é muito fofo. Gente, eu tenho que falar, é muito fofo. Essa é a história, esse é meio que a resenha. Se eu contar mais, gente, eu vou estar trazendo spoiler. Eu não quero estar trazendo spoiler, então eu indico pra vocês. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo e bye!